ano passado, né, foi um ano de muita volatilidade, né, mas que vocês ali de uma forma muito incisiva, inclusive no meio, né, da crise, quando aquilo parecia não ter saída, né, que é típico das crises, vocês de uma maneira muito enfática, olha, tá volatilidade, tá duro, mas esse negócio vai voltar muito rápido. Em 2021 a bolsa vai estar recorde de novo e cá estamos. Conta um pouquinho ainda como é que foi esse 2020 e como é que tem sido esse espetacular 2021 aí para o Alasca. Olha, assim, 2020 pegou a gente muito de surpresa, assim. A gente não imaginava que pudesse ter uma queda tão violenta tão rápido. Quedas violentas, ok, ocorre, faz parte da vida da gestão de equities, a vida de quem investe em ações. Mesmo em períodos de forte alta cíclica, né, ao longo de 6, 7 anos, correções de 40% tem esse tipo de coisa, então a gente já viu coisa parecida no mensalão, de 91 a 97 teve correções até maiores do que 40%, mas 40, 50% na bolsa em 15 dias, assim, aqueles 6 circuit breakers, assim, 12 dias, 10 dias, foi algo bem novo, nem no confisco da poupança em 91, que até hoje foi o evento que mais atormentou o Luiz Alves, nem lá caiu tão rápido, tão forte. Então, assim, a gente foi pego bem de surpresa. Uma carteira pura de ações, ela é altamente resiliente, então ela cai pra caramba, né? Aquela borracha dobra, a gente sabe que depois de um tempo volta. Para um fundo que tem posições em derivativos, em futuros, em outros mercados, é um pega para capar, assim, a vida do multimercado. E quem faz posições grandes, igual a gente no BDR, é super difícil você ter que tomar a decisão de sair, manter ou uma saída tática num período tão curto com tanto circuit breaker. Então, assim, para a gente trouxe consequências, a gente teve efeitos colaterais. Então, a gente mudou a forma de combinar ativos, por exemplo, no BDR, ao considerar eventos do tipo Covid. Ou seja, hoje a gente roda nos nossos cenários de estresse vamos imaginar aqui Covid, bolsa cai 50%, dólar sobe 40% e o pré sobe 200 bases em 10 dias. Como que reage o portfólio? A gente não quer ter um portfólio que reage tanto quanto foi em 2020. Já não é mais para ter aquele cenário. Então, para não passar por aquilo dando um choque igual ao do ano passado, você tem que combinar ativos de outra forma. Você já tem que ser um pouco mais talebiano. Você tem que usar mais opções. Você ficar direto no futuro é muito simétrico. Você ganha, legal, perdeu, vai perdendo até você cair fora. Já com opções, não, um pouco mais caro os carregos ao longo do tempo, mas a perda está limitada mesmo. Então trouxe efeitos. Com relação a ações, equities, a gente, óbvio, ficamos com dúvida agora, quando é que a pandemia passa, como é que vai passar, né? A galera que vai ficar doente e a gente vai ter imunização de rebanho ou vai ser vacina? A gente não sabia, não temos ideia, não tinha nem prazo. Mas a gente sabe que a ordem, né, do mercado, a direção cíclica para a gente estava ainda valendo. Aquela recuperação que começou em 2016, depois de um bear market que veio desde 2010, 2012, né, até 2016, essa reversão cíclica a gente continuava acreditando, né? A gente continua acreditando. Não porque o Brasil seria lindo, maravilhoso, nada disso. Mas é porque a gente estava vindo de um período de commodities com preços muito baixos, as empresas subinvestindo, ou seja, né, vai faltar produto, não tem sobre oferta, e o Brasil mal. O Brasil está mal. Quando o Brasil está mal, é hora que você compra. O Brasil está mal, pode piorar mais, mas aí está mal, preços estão baixos. Então, quando o Brasil está mal, o que se discute são reformas. São atitudes para tentar gastar menos ou tentar gastar um pouco melhor. Então a gente estava nesse clima, né? E tem aí um ar, pelo menos numa parte considerável da população e dos formadores de opinião, tem um ar liberal, né? Um ar pró-mercado, algo que está irritado com o tamanho do Estado e tal. Então, enquanto esse ar está vigente, vamos falar assim, as coisas tendem a ir para melhor, ainda mais quando você parte de um Brasil ruim.
Então, a gente imaginava que iria recuperar sim, e existe uma certa simetria, né? Quando você fica caindo por muitos anos, a recuperação também ela demora muitos anos, né? Porque é como se você estivesse destruindo e deformando várias instituições, empresas e mecanismos ao longo de vários anos, obviamente, para você recuperar e reconstruir é muito trabalhoso. Agora, quando você toma uma pancada de 50% para baixo, é óbvio que ali tem muito pânico, tem muito sentimento, tem muita aversão a risco. Não deu tempo nem de destruir assim as instituições, as empresas. É um puta de um susto, uma parada cardíaca. Então isso, conforme o efeito passa, a mola volta, né? Você não teve tempo de destruir muita coisa, embora tivesse uma destruição razoável de emprego e de empresas pequenas. Mas na bolsa não, né? E aí a gente tem coisas absurdas, mas muito importantes para o pessoal entender bolsa, do tipo a Renner. A Renner é um caso muito emblemático, assim, ela acaba com muito discurso de bolsa e PIB, setor. Vou dar um exemplo. No meio da crise, e nos meses seguintes, acho que todo mundo viu nos shoppings vários tapumes, né? Teve lojas que fecharam, quebraram, não teve o que fazer, né? Loja de vestuário nesses shoppings Brasil afora aí, muitas quebraram. E no mesmo momento em que a empresa pequena de vestuário estava quebrando, sumindo do mapa, você via uma Renner fazendo uma oferta e captando um bi no mercado, enchendo o cofre de dinheiro para adiantar grana para fornecedor, salvar fornecedores que estavam mal das pernas, encher o caixa de dinheiro. Aí você fala, porra, como que você vai fazer uma análise setorial se no mesmo setor tem uma morrendo e outra enchendo o caixa de dinheiro? Então, qual que é a homogeneidade nesse setor? É só naquele mundo normalzinho, né? Porque quando vem a crise mesmo, separa muito assim a empresa do PIBzão e a empresa, né, que é aquela realidade cruel da crise, da bolsa, né, das empresas da bolsa. Então a Renner foi um exemplo muito claro de como que às vezes até a crise é muito favorável para a grandona. Ela sofre, ela toma o soco no começo, dobra, né? Falta ar, mas ela está de pé e ela vem com bem mais força depois, que é o que aconteceu. Então, assim, a resiliência, no sentido exato da palavra, porque eu vejo as pessoas usando resiliência como se fosse algo que não oscilasse. Eu vejo a gente falar assim, essa ação é muito resiliente, ela nem mexe direito. Não, isso aí é baixa vol, isso não é resiliência. Resiliência é verga, mas não quebra. Né? Mas a característica, a propriedade da borracha. A bolsa tem muito essa característica de borracha, né? Então ela voltou para onde ela estava. Assim, até, se olha para trás, fica até bonito no gráfico. Realmente é ver, né? Porque tá um ano super bom para vocês, né? Esse 2021. Isso. Assim, mais ou menos por volta da eleição americana, naquele momento, e assim, isso não tem nada a ver com os candidatos, poderia ganhar o Biden ou o Trump, tanto faz. Mas mais ou menos naquela região do tempo, a gente começou a ver que, virando essa página da eleição americana, o que era um mega evento, né? Ele tem essa coisa mágica, né? Que depois que você passa o evento, as coisas se acalmam. E é engraçado porque o pior cenário seria a eleição do Biden e judicializado, né? Brigado, né? Você acaba a eleição americana e fica em discussão quem que é o verdadeiro presidente americano, quem ganhou. Então esse seria o pior cenário. Várias pessoas comprando proteção para esse cenário e tal. Acabou que teve a eleição, ganhou o Biden, que era o cara que a princípio ali o mercado tinha menos preferência, e ganhou de uma forma assim que suscitou muita discussão. A gente não sabia se ia judicializar ou não, mas era o pior cenário, se concretizou. Mas pelo fato de ter simplesmente virado a página da eleição americana, o mercado começou a andar de novo. Naquele momento, olhando a história cíclica, né, das empresas carimbadas como growth versus as empresas que têm mais relação com PIB, que são as chamadas value, né,
elas ficam alternando muito a performance relativa, né? Então, às vezes, você tem períodos muito longos de empresas de valor indo muito bem, as de growth nem tanto, e depois isso inverte. Então, a década de 2010 a 2020 foi uma década muito boa para as empresas do tipo Google, Amazon, Netflix, as FANGs, né, nos Estados Unidos. A MGU pegou aqui essa fase final de 2016, 2020 também. Então, as empresas que não dependem tanto de PIB para crescer, ou não dependem de um mundo muito tranquilo para crescer, porque ela tem um motor muito forte interno, ela rouba muito fluxo dos outros papéis. Ao passo que as empresas do tipo Caterpillar, Petrobras, Vale, elas vão mal porque depende de preço de commodity, do PIB bem. De 2010 a 2020 foi muito ruim para as empresas de commodity. Se a gente volta uma década atrás, foi o inverso. Né, de 2000 a 2010 foi foi o período das empresas de commodity, as techs, ninguém falava. E se você voltar para a década anterior de 90, também inverteu de novo. Em essência, no final de 2020, a gente entendeu que iria reverter o ciclo, as empresas mais ligadas ao PIB global, ao mundo das commodities, voltaria a começar a andar de novo, versus as empresas ligadas ao setor tech ou que são carimbados como growth. E ali a gente começou a mudar bastante o portfólio. A grande fonte de funding para os aumentos e para as novas posições foi a Magalu. A Magalu, a gente ficou de 2016 até o final de 2020 com uma posição bem grande, chegou a bater 20%, a gente reduziu para 1%. Esses 19 adicionais foram para Petro, para Vale, Suzano, Cosan, Rumo, Braskem. São empresas que estavam com múltiplos muito baixos. A commodity tá forte, a gente acredita que essa força continua, pode ter uma correçãozinha e tal, mas a força continua, e gerando muito caixa. Não aquele caixa o EBITDA que tu não tá vendo, é o free cash flow mesmo, é a geração de caixa líquida pós-EBITDA, porque não tem capex, né? Elas fizeram muito capex no passado, elas estão moralmente machucadas, né? Então os executivos dessas empresas faz muitos anos que não ganham bônus gordos, né? Os executivos bacanas são a galera ligada ao Vale do Silício, as empresas techs, as empresas tech. Então, assim, o setor de commodities, ele está oferecendo ainda, assim, incrivelmente, múltiplos extremamente baixos, num período de aumento de preço de commodity, ou pelo menos estabilização num nível muito alto, e são empresas que estão com propensão muito baixa de gastar dinheiro. Por razões próprias, porque os executivos querem sobrar dinheiro no caixa, pré-pagar dívida, né, ter bônus, né, eles querem que a ação ande, né, então você vem com capex, isso é perigoso, e eu acho que eles vão ser forçados a ficar assim, porque esse mundo, isso aí é onde eu estou na dúvida, esse mundo um pouco mais green energy, ESG, eu acho que uma empresa de petróleo fica cada vez menos incentivada a gastar dinheiro para descobrir novos postos de petróleo aí, assim como empresas de minério, tanto a Vale quanto as australianas, estão cada vez mais com medo, né, de entrar num novo projeto gigante, precisa de aprovação ambiental, precisa de um monte de coisa. Então está se criando um cenário que pode ser muito bom para commodities, por conta de sustentação de preço em níveis altos. Não tem grandes ofertas no radar para vir, então o que vai fazer para o preço cair? Né? É difícil, você precisa de uma terceira onda, um outro Black Swan aí, porque o mundo está voltando a ficar um pouco mais calmo pós, né, eleição dos Estados Unidos. Saiu aquele cara que era uma fonte de ruído muito grande, o Trump, né, trade war, tudo aquilo. Então o mundo acalmando, os múltiplos baixos, as commodities subindo muito e a gente vendo uma reversão do ciclo, fez a gente pular para dentro das commodities no final de 2020, e acabou que esse ano aqui está sendo razoavelmente bom para elas. O cavalo que carregou muitos fundos esse ano, mais do que a gente imaginava, foi Braskem, Vale e Cosan.
Braskem, realmente não imaginava que ia andar 150% já esse ano. E apesar de toda a andada da Vale, é muito difícil você ver ela a 2,9 vezes EBITDA e não comprar. Então, assim, foram as commodities as principais contribuidoras aí com né, uma estrela aí para a Braskem, que estava machucada, estava muito mal, a ação, vamos falar assim, e o petroquímico, as margens no setor petroquímico está voltando com força. A gente achou que o primeiro tri pudesse ser um pico de curto prazo das margens, e a gente está vendo aqui que o segundo tri vai ser tão forte quanto ou mais. Então é capaz de continuar andando.